Isso aqui, pessoal, é a influência dos comunistas pra fora. Uma energia muito perigosa que, se a gente chegar perto o suficiente de um trabalhador, eles começam a falar coisas estranhas. Esse artigo é sobre isso. Eu dei uma lidinha nele e achei bem legal. E toda vez que eu vejo uma coisa assim, que é basicamente pessoas que entendem de uma área, fazendo uma análise sobre sua área de trabalho, sobre sua arte, né, sobre sua técnica, sua prática, e começam a chegar em conclusões muito parecidas com a que a gente tem, eu fico muito feliz, tá? Então eu vou ler e fazer aquele react de texto que a gente adora fazer aqui no canal, e acho que vocês vão gostar também. Você não vai mudar o mundo só fazendo design. Limites encontrados ao tentar criar produtos éticos dentro do nosso modo de produção, escrito por Guilherme Schott Pironi. E daí temos aqui uma bolinha de dinheiro tirada no site de stock footage, né, de stock photos, Pixabay. Este ano fui pela segunda vez a DexConf. E tanto assistindo às palestras quanto conversando com alguns colegas UX e Product Designers, vi-se repetir um tema que já estava muito presente no ano passado. O desejo de criar produtos éticos, entre aspas, preocupados com questões sociais e ambientais. O problema com esse tema é que ele sempre me soa idealista ou conformista demais, parecendo que a decisão de criar ou não tais produtos depende unicamente dos designers ou das empresas. Este texto servirá para tentar oferecer uma outra perspectiva do assunto. Vocês já gostaram, né? Já gostaram? Tá bom esse texto. Ponto de partida. A premissa fundamental dessa análise parte da seguinte afirmação: vivemos no capitalismo e nesse sistema o objetivo principal de qualquer empresa é o acúmulo de capital. Se quiser confirmar este conceito, pergunte a qualquer empresário se ele baliza seus resultados anuais pelo número de produtos vendidos ou se o que conta mesmo é o crescimento do seu capital em relação ao ano anterior. Claro que esses dois fatores são intimamente ligados, mas não há obrigação de serem diretamente proporcionais. Assim, o resultado financeiro sempre será mais importante para o negócio. Eu já adorei essa diferenciação que faz, porque no vídeo que a gente postou hoje no canal, que fala sobre o meio ambiente, as IAs, e será que elas vão nos ajudar com o meio ambiente e tal, eu dou esse exemplo e eu me corrijo porque eu noto exatamente o que ele está tentando explicar aqui, que eu falo assim, olha só, não importa que o nosso produto tenha mais qualidade, importa fazer mais de cada produto. E daí eu me corrijo e eu digo, na realidade não importa fazer mais de cada produto, importa lucrar mais com cada produto, né? Isso quer dizer o quê? Que se a empresa pudesse segurar o seu produto porque está com uma procura muito grande no mercado e ela não tem competidores, ela vai fazer isso para que o preço do produto aumente, por exemplo, sabe? Vocês podem lembrar do Congresso de Taubaté, onde foram queimadas as sacas de café para que o preço do café não subisse no mercado porque teve muita produção, tá ligado? Esse tipo de coisa. Aqui surge outra questão vital para essa análise. Para uma empresa, a busca pela satisfação das necessidades das pessoas é secundária. O que vale, na verdade, é o aumento do faturamento. Por mais bem intencionados que seja o negócio, ele está inserido na lógica de produção capitalista e ainda precisará jogar o jogo da busca incessante por capital, caso queira escapar de ser engolido por outra empresa do ramo que o fizer. Perfeito, didático. Este é mais um desdobramento da afirmação inicial do argumento deste texto, onde já é possível começar a enxergar os limites da busca por produtos éticos, pois fica estabelecido que a maneira como organizamos nossa produção de bens e serviços não se direciona a partir de questões de moralidade individual. O próprio conceito do capitalista malvadão é um fantasma, que surge por conta dessa interpretação moral das coisas. Você tá vendo muito Ian Neves, né? Seu nóia, você tá usando Ian Neves, não tá? Mas perfeito, assim, só queria dizer, toda vez que chega o defensor de capitalismo, a gente explica, o problema desse sistema é todos esses problemas que causam eles. Você acha que o capitalista é o malvadão? O capitalista, ele tá criando os problemas tudo porque ele é malvadão. E daí eu, tipo, não, cara. Inclusive, ele pode ser mó gente boa, mas cria os problemas igual. O que isso tem a ver com a discussão? Entende? Só que, claro, a socialista vai dizer assim, os capitalistas malvadões, eles são maus pra caralho, e é por isso que nós... Não, bro. Cala a boca, IA socialista. Desculpe. Trazendo a UX para a discussão. Considerando esse cenário, podemos trazer o UX para dentro da análise e lançar a pergunta: o que acontece quando o interesse pelo acúmulo de capital entra em conflito com o que entendemos ser o melhor para os usuários? A mesma pergunta que o Cory Doctorow fala na palestra lá que a gente recomendou no início da live. Ele faz essa pergunta também, que os desenvolvedores, por um tempo, eles poderiam ser uma pressão para dizer assim, eu não quero fazer um produto pior que dê mais lucro, né? Mas vamos explorar isso aqui com ele. Infelizmente, a realidade nos mostra que, não surpreendentemente, a busca pelo lucro vence essa briga. Não nos faltam exemplos e mais exemplos desse tipo de situação. Daí deixa eu ver quais exemplos que ele colocou aqui. Processo sobre educação de crianças na internet.
Coisa da Amazon. Tá, são casos dos Estados Unidos. A gente pode ali achar casos do Brasil depois. Fica de exemplo para vocês. Na verdade, nem precisamos recorrer às Big Techs para chegar a essa conclusão. Afinal, quantos de nós já não enfrentaram situações em que decisões de design foram tomadas priorizando o retorno financeiro em detrimento da experiência do usuário? Pois bem, é disso que estou falando. Você tem exemplos disso, chat? Quem trabalha com desenvolvimento, com design, com UX, já teve um momento, vocês podem falar anonimamente, né? Que o chefe chegou e disse, pô, sabe esse botão aqui que quando o usuário clica a gente perde dinheiro porque ele cancela o plano? Enfia esse botão no cu e sai correndo pro usuário não conseguir achar. Tá ligado? Já aconteceu isso com vocês? Quer dizer, então, que a UX não serve pra nada? Quer dizer que somos sempre contrários ao que a empresa quer fazer? Se as empresas só querem aumentar o capital a qualquer custo, por que gastariam com profissionais como nós? Ótima pergunta, vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Não é bem assim. Empresas investem em UX porque oferecer um bom produto com uma boa experiência aumenta a satisfação dos usuários e, por consequência, também aumenta o faturamento da empresa. Enquanto isso se provar verdadeiro, empresas vão investir em UX, né? E quem não sabe o que é UX é o design de experiência, né? É como se fosse o design, às vezes ele tá junto com o design da interface dos aplicativos, da experiência dentro do aplicativo, mas tem a ver com como tu se sente, né? Com os fluxos que tu faz dentro do aplicativo, como é que tu anda por dentro, né, de um aplicativo, de um site, enfim. É uma vibe, entendeu, chat? É uma vibe. Pra geração Z, entendeu? Vale reforçar. Não se trata de empresários gananciosos priorizando dinheiro sobre pessoas. O cerne da questão é que um sistema econômico centrado no acúmulo de capital, as decisões que favorecem o lucro não são apenas esperadas, mas necessárias para a sobrevivência da empresa. Que texto perfeito. Muito bom. Esse texto é direcionado a profissionais de UX, mas a análise vale para praticamente qualquer área numa empresa. Ela existe porque é possível extrair lucro a partir dela. Simples assim. E agora? Por mais deprimente que esse texto possa ter soado até o momento, a intenção aqui não é desestimular nossa busca por um futuro com produtos melhores e nem dizer que alguém deva se recusar a criar produtos que busquem mais lucro. Até porque sei que todos temos contas a pagar. Deixa eu só ver aqui, ó. Zava, minha esposa trabalhou com UX Research em uma empresa unicórnio. Ela falou que UX não existe, o que existe é lucro. Perfeito. Porque assim, talvez o autor até fale aqui no texto isso. Às vezes o que se chama de UX é um bando de designer junto com um bando de psicólogo que estão tentando achar maneiras de hackear o cérebro humano para passar mais tempo usando a plataforma e gastar mais dinheiro usando a plataforma, sabe? Joguinho de celular, as novas redes sociais modernas e tal, às vezes isso se passa por UX/UI. Eu acho que isso que é interessante a gente fazer a discussão em todas as nossas áreas, de assim, pô, eu me formei, né, em ciência da computação, eu fiz um juramento lá quando eu me formei, que obviamente é uma mentirada, porque eu prometi que eu ajudaria a humanidade com o trabalho que eu fiz, eu prometi que eu seria ético no meu emprego. Aí, qualquer lugar que tu tá trabalhando, a gente dia após dia compromete esses nossos princípios éticos, que eu sei que é uma mentirada que a gente não faz, porque a gente precisa ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é fazer o produto que vai ganhar mais dinheiro para a empresa, e geralmente não é o melhor produto, né? Enfim, merdificação, todas essas coisas. Então eu acho interessante pensar isso em várias áreas. Um exemplo muito bom, inclusive vou recomendar um vídeo, na edição vou botar o vídeo aqui do lado, vendo o Che Guevara falando sobre por que ele largou uma carreira de médico, né? Um playboy argentino, sabe? A estética do Che Guevara é muito ruim. O cara é um baita playboy que anda de moto, tá ligado? Veio da Argentina, família rica, não sei o que é, médico. Por que ele viu assim, não adianta ser um médico pra curar as pessoas, ajudar as pessoas que estão machucadas, que estão precisando de saúde, porque o que as pessoas precisam é de uma mudança na vida delas, no sistema econômico, no dia a dia delas, que permita, né, que elas tenham a saúde, que elas não fiquem doentes, que elas tenham uma alimentação, que elas não estejam, enfim, sofrendo de capitalismo. Então ele diz assim, se eu quero realmente ajudar as pessoas sendo médico, eu não deveria estar sendo um médico, eu deveria ser um revolucionário, sabe? E não que todo mundo vá ter que fazer que nem o Che Guevara e achar o país com a revolução mais próxima e dizer, e aí, gurizada, cadê as armas? Vamos lá. Não é isso que eu tô tentando dizer. Mas que se a gente não analisar os problemas da nossa área, que nem o pessoal tá fazendo aqui, e a gente não tentar entender o problema que a gente tem de realmente conseguir ser efetivo no melhorar o mundo dentro das nossas engenharias, das nossas práticas, das nossas ciências, a gente não tá fazendo nada, sabe? A gente não tá sendo efetivo. Então isso aqui é um chamado contra
essa questão de assim, tipo, eu só quero ser uma pessoa 100% técnica, que vai melhorar a minha área, que vai ajudar o mundo fazendo a melhor ciência, fazendo a melhor engenharia, fazendo não sei o quê. Às vezes tu tem que pensar na política e se envolver na política, e às vezes é o tempo inteiro, e é isso aí, camarada, junte-se a nós e vamos nessa. O que está sendo oferecido, na verdade, é uma reflexão por um viés pouco explorado, daí eu abro aspas, é basicamente o canal Teclas, essa reflexão de um viés diferente, que busca refletir de forma mais profunda sobre onde devemos concentrar nossos esforços de mudança. É claro que devemos continuar nos esforçando para criar produtos éticos, responsáveis e agradáveis. No entanto, focar nisso sem olhar para o modo como a sociedade se alicerça para organizar essa produção, faz com que nossos esforços fiquem concentrados num local que tem muitas vezes pouca efetividade, porque esbarra nos limites citados anteriormente. Isso significa que o capitalismo é terrível e devemos voltar a viver em feudos? Não, significa... Eu espero que tu vá dizer o que eu tô pensando. Não, claro que não. Concordo. Foi ele quem trouxe uma capacidade produtiva jamais vista, sendo capaz de suprir necessidades que eram irremediáveis antes dele. Concordo, tá? Camaradinha Bruno Souza que tá no chat. Mas ainda assim ele opera sob certas premissas que estão cada vez mais distantes do que entendemos como um modo de vida ético e sustentável. Também concordo. Como conclusão dessa análise, o caminho mais óbvio está em entender que precisamos nos organizar para alcançar um modo de produção melhor, mas enquanto isso não é alcançado, nos resta a questão: o que podemos fazer com o que temos hoje? A alternativa parece regulamentar alguns limites para barrar essa busca eterna por lucro. Uma boa notícia nisso é que sabemos, até pela própria natureza da nossa profissão, que somos ótimos em encontrar soluções mesmo quando nos são impostas restrições. Desse modo, é possível cobrar que sejam impostas restrições que buscam mitigar esses efeitos negativos que surgem com a produção norteada pela geração de capital. Vamos ver os exemplos. Os sites e aplicativos de apostas e cassinos online estão prejudicando a vida das pessoas? Podemos cobrar políticas que impõem às empresas do ramo restrições para combater a ludopatia. Não tinha ouvido falar desse termo. O que significa, chat? Imagino ludopatia. A doença do jogo. Faz sentido. Isso poderia impor um limite claro em até onde os produtos permitirão que as pessoas gastem seu dinheiro. Cidadãos brasileiros estão tendo seus dados espionados por países estrangeiros? Podemos cobrar que a segurança da informação seja tratada como uma questão de soberania nacional, desenvolvendo as competências técnicas para depender o mínimo possível das redes internacionais e aplicando restrições severas para como eles tratam nossos dados. Isso poderia ajudar a fomentar a indústria tecnológica nacional, ao mesmo tempo que protege nossos dados de políticas de privacidade questionáveis. Pessoas estão sofrendo golpes aplicados com o uso da IA? Podemos cobrar uma regulamentação com restrições bastante rígidas sobre quais dados podem ser usados, como eles podem ser usados e quais criações podem ser geradas a partir deles. Isso poderia ajudar a barrar o roubo de produções intelectuais para treinar modelos de IA e ainda impedir que elas sejam usadas para cometer crimes. Tem um problema nessa linha argumentativa que a gente está chegando, mas eu vou ler os próximos parágrafos para ver se ele vai falar sobre isso, né? Pode soar idealista, pensar que leis de restrição serão aplicadas a empresas com práticas predatórias, mas dadas as armas que temos em mãos hoje, essa ainda é a melhor das alternativas. Portanto, se queremos mesmo criar produtos éticos responsáveis que visam atender às necessidades das pessoas em primeiro lugar, então precisamos nos organizar e trazer essa luta para acontecer, principalmente fora do ambiente de trabalho, gostei, para que por mais paradoxal que isso possa soar, ele consiga ter realmente um efeito no nosso trabalho. Gostei. O que eu acho que a gente tem que complementar aqui é que sim, a gente tem problemas que, deixados à mercê do livre mercado, as castinagens das bets, as espionagens de dados, as espionagens de fora do país, né? Mas as dentro do país, por exemplo, as farmácias usando nosso CPF, nossos dados, enfim, o Serasa, né? Para mim tem que estatizar o Serasa, né? Pro nosso amigo Ancap aí do chat. Não sei se ele concorda, mas eu preferia que o Serasa fosse estatal também. Pessoas sofrendo golpes por IA e tal, vamos regulamentar a IA. O problema todo, e eu acho que é por isso que a gente tem que fazer uma crítica sistemática do sistema de produção, que eu gosto do início de crítica que tem aqui, é que a política está intimamente entrelaçada com a economia e os interesses dessas empresas estão intimamente entrelaçados com a maneira como a política funciona e como as leis são criadas e aplicadas, né? Então, basicamente, eu já tive essa fase, não tô nem dizendo que a pessoa tá nessa fase, mas eu já tive uma fase há uns 5, 6, 7, 8 anos atrás, em que eu pensava assim, pessoal, por que a gente só não bota especialistas para legislar e as pessoas dizem, bet é ruim, bet precisa ser regulamentada. E daí a gente faz o que os especialistas dizem.
Quem sabe? Quem sabe se a gente só bota as pessoas que entendem de todos esses problemas, bota pessoas para estudar, bota pessoas para aprender, e daí a gente faz o que os especialistas dizem. Por que a gente não faz isso? Vocês já pensaram nisso, capitalismo? Quem sabe se a gente tivesse um capitalismo com tudo de bom do capitalismo, mas a gente também faz essas coisas para ele manter funcionando bem. O grande problema disso é que os interesses econômicos mandam na política, né? E essas coisas não acontecem não por coincidência, não porque, sei lá, um político que a gente elegeu fez uma cagada, a gente não conseguiu convencer ele, não. Os políticos chegam lá por estarem defendendo esses interesses, os movimentos que estão denunciando esses interesses, eles têm menos adesão, eles têm menos espaço para falar exatamente por causa disso. Enfim, a luta, ela tem que ser para denunciar todas essas coisas, ela tem que ser para fazer as pessoas entenderem o que é Guilherme, né? Deixa eu pensar aqui. O que o Guilherme está nos falando no texto, perfeito, mas a gente vai fazer toda essa denúncia para mobilizar os trabalhadores e, infelizmente, a luta não é só dentro do sistema legal. A luta é para a gente entender que esse sistema legal é patentemente quebrado já, e a gente não vai conseguir mudar ele só passando leis. A gente tem que criar as condições para que a gente possa realmente aplicar essas leis, né? É um exemplo que eu tendo a dar para todo mundo, assim. Ok, hoje vamos usar o TikTok. O TikTok é um exemplo, não trouxe a notícia ainda, mas o pessoal tá falando que tem o problema da trabalho infantil no TikTok, porque crianças estão basicamente, né, fazendo conta e ganhando dinheiro e virando trabalhadores na plataforma. Tem problema de privacidade do TikTok. Tem tudo isso. Aí a gente diz assim, nós temos que banir o TikTok. Nós temos que regulamentar as plataformas para elas funcionarem assim. Mas a sociedade, ela tá pronta para isso. Entenda o que eu quero dizer, ela tá pronta para isso. A sociedade, ela tem um entendimento de que isso é um problema. Ela tem um entendimento de por que é importante a gente ter soberania digital. Ela tem um entendimento de por que é importante nossos dados não estarem lá. E daí, mesmo que ela entenda isso, a gente conseguiu dissociar os interesses econômicos da nossa política o suficiente para que esse movimento de pessoas que agora entendem consiga impor sua vontade e fazer o TikTok ser banido. Porque a política não é feita na canetada, né? Assim, de tipo, bane isso, bane aquilo. E a gente não vai, sem construir um movimento, sem conscientizar, sem avançar o suficiente para que mais pessoas queiram isso, mais pessoas entendam isso, fazer essas coisas acontecerem de uma hora para outra. Não estou acusando esse texto de fazer isso, mas às vezes existe muito uma coisa assim, sou esperto pra caralho, eu percebi, é só a gente regulamentar o capitalismo. Não é isso que o texto está falando, porque ele falou da superação de um sistema... Mas assim, por que nós só não temos um capitalismo que tem freios e balanços, né? Pesos e contrapesos, e onde a gente regula o que faz sentido e desregula o que faz sentido? Não é assim que funciona, entendeu? Porque não é a razão que faz o sistema funcionar. O que faz o sistema funcionar é a reprodução do capital. É basicamente isso que eu queria dizer. Alexandre falou, tem que falar do Roblox. Temos vídeo no canal sobre o Roblox. E eu acho que é bem legal. Falando exatamente sobre a situação do trabalho infantil no Roblox. Mas é isso aí, muito obrigado pelo texto, eu gostei muito mesmo.